Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você esteja vendo esse vídeo. Mais um videozinho do nosso canal aqui do Santos Brothers, falando sobre um pouco sobre o clássico de ontem, né? Que infelizmente acabou com o resultado que a gente não queria que acontecesse, mas acabou acontecendo, e na atual circunstância que nós temos hoje, nas atuais realidades dos times, era até um resultado infelizmente normal. O Santos acabou perdendo o jogo clássico para o Palmeiras no Allianz Parque, né? Um jogo, o Santos fez até um jogo digno, tá? Um jogo decente, mas bate nas limitações, né? Que a gente vai estar aprofundando aí no vídeo, né? Um time que hoje não tem condição de bater de frente com o Palmeiras, não tem condição de bater de frente com o Flamengo, e acho que não tem condição de bater de frente com uma boa parte dos times do campeonato. Mas a gente vai trabalhar melhor essas teorias aí. Antes de mais nada, pessoal, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral pra gente. Nós estamos preparando muito material legal para vocês. Apesar da fase difícil do Santos Futebol Clube, o Santos é um clube riquíssimo, né, de história, tem muita coisa bacana que a gente vai estar trabalhando aí. Então não deixe de seguir o canal, dá aquela moralzinha pra gente, que vai vir muita coisa bacana por aí. Bom, agora vamos tratar sobre alguns aspectos do jogo, tá? Muito além dos números frios que muita gente está se prendendo, eu assim, vou ser bem sincero com vocês, eu não vi praticamente nada do pós-jogo, tá? Procurei não ver nada. Eu acho que é até uma questão de saúde mental para você preservar um pouco aqui. Eu até comentei com o pessoal no grupo de WhatsApp que, gente, não se prende ao Santos. Atualmente não vale a pena, você vai acabar ficando doente, com problema, a gente tem a questão de saúde mental. Falei, vamos, pega esses dias agora, vai ver outra coisa, vai acompanhar outro esporte. Eu como sou fã da Fórmula 1, vou acompanhar o GP de São Paulo, já tô até com a camisa aqui da Red Bull e tudo mais, né? Então, assim, eu me isentei de tudo. Eu procurei não ficar me prendendo em muitas coisas, até para ter as minhas ideias frescas, tá? Do que eu enxergo, sem estar vendo opinião de A ou B. Isso aí é um posicionamento meu, tá? Assim, o Santos fez o jogo digno. O primeiro tempo do Santos não foi ruim. Até o time tomar o gol, o time estava relativamente bem, tá? A ideia do Vojvoda foi muito inteligente. Todo mundo achou que ele ia fazer uma marcação um pouco mais do meio de campo e deixar espaço atrás dos alas. Então todo mundo achou que ele ia marcar jogar com 3-5-2 e fazer esse povoamento do meio de campo. Só que ele mudou, ele jogou o time na fase defensiva. Ele jogava no 5-4-1, né? Os 5 lá atrás, Mike, os 3 zagueiros, né? O Ilharão, que na escalação lá na transmissão apareceu como meio de campo, ele fez o que estava todo mundo esperando, ele fez o falso terceiro zagueiro. Então na fase defensiva ele fazia a composição, quando ia atacar, ele chegava no ataque, inclusive ele fez o gol que infelizmente acabou sendo anulado por impedimento. E então a gente tem que dividir, né, tem que ser bem preciso em algumas coisas que a gente vai falar, porque o Santos não fez até o gol, o Santos não fez um jogo ruim, fez um jogo digno. Mas assim, a gente tem que entender que o Santos estava no limite dele, no limite que esse time de técnico baixo pode entregar. O Palmeiras não estava no máximo dele. Então a gente já vê a disparidade que a gente tem de elencos, né? A gente tem essa disparidade aí. Então assim, dito isto, né? Então o Santos competiu até onde ele conseguiu,
lutou até ele conseguiu, mas bateu na limitação e nos erros individuais, que eu canso de falar que o individual acaba com o coletivo. Gente, não tem segredo, sabe? Eu até, como eu tava meio numa discussão, a gente não foi uma discussão, foi uma troca de ideias. Eu tava tendo com o pessoal no grupo do WhatsApp do Santos, que eu faço parte. Tava conversando ali, tava vendo o pessoal comentar, mas o Vojvoda errou na substituição, o Vojvoda, sabe? Até discuti, peço até desculpa, bro, se ficou um pouco acalorada a discussão. Mas assim, o pessoal falando, tem que cobrar o Vojvoda errou. Gente, vamos lá. Vamos por partes, né? O elenco é ruim. O elenco é mal montado. O Marcelo Teixeira, ele deixou para começar a temporada do Santos em setembro, que é quando chega o Vojvoda. Nós perdemos praticamente um turno inteiro com Kleber Xavier. Nós perdemos praticamente um primeiro trimestre com Pedro Caixinha. Nós perdemos 30 e poucos dias de preparação no final do ano passado, porque ficou naquela palhaçada do Quinteiros. Vem Quinteiros, vem, técnico faz. Nós temos um técnico agora. E esse elenco, ele entrega tão pouco que o Vojvoda acertando, o Vojvoda errando, o resultado é o mesmo. Porque os caras têm um teto técnico muito baixo. Porque Marcelo Teixeira contratou muito mal. Foi muito mal planejado. Marcelo Teixeira, o seu Alexandre Matos, que trouxe o Lautaro, né? Então, assim, foram erros de planejamento. Eu acho que eu cheguei até a comentar no pós-jogo contra o Fortaleza. O estado que o Santos está agora era para um menino da base estar jogando de centroavante, que seria quem? O Lucas Meirelles. Ele tá no elenco, não, foi vendido a preço de banana. E aí o Vojvoda, ele perde a confiança no Tiquinho Soares. Quem que ele tem que colocar? O Tassiano. Ele perde a confiança no Guilherme. Quem que ele tem que colocar? O Cabadeiro. Que são níveis abaixo, que vieram com salários altíssimos. Então, assim, é um elenco extremamente deficitário. Então, eu não estou, de forma alguma, tirando o peso da derrota. Talvez o Vojvoda pudesse fazer isso, talvez pudesse fazer aquilo, pudesse, mas o elenco não entrega. É esse o ponto que a gente tem que se atentar. O Vojvoda, cara, ele, pra mim, além dele surpreender, ele entrou corretíssimo, porque ele não foi no 3-5-2 tradicional. E nem no 5-3-2 que estava todo mundo. Acho que o 5-3-2 está todo mundo falando que ele marcou no 5-4-1. Ele fez a linha de 5 lá atrás, o Arão fazendo a saída de bola, os 4 no meio de campo e o Lautaro para brigar lá na frente. Então, assim, se você parar para pensar, se você tem peças de qualidade, se você tem um Ricardo Oliveira, se você tem um Kleber Pereira voando quando ele estava magrinho, se você tem qualquer um centroavante de qualidade, se você tem um dos centroavantes do Palmeiras, a chance de você ter conseguido um gol, ter feito um gol dentro da proposta que você se propôs a jogar, seria grande. O Santos, ele caiu na armadilha. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido em outras oportunidades, que é uma coisa que me chamou muita atenção vendo Palmeiras e Corinthians. Por que o Corinthians conseguiu uma grande vantagem em cima do Palmeiras esse ano, em confrontos, em eliminações e tudo mais? Porque se você pegar elenco por elenco do Corinthians, não é tão superior ao nosso assim. Porém, tem o trabalho de um técnico e os jogadores não caem na cilada do Palmeiras, que é o que? Eles dão a entender que você pode ganhar o jogo. E aí você começa a sair para o jogo. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles estão no Palmeiras de um jeito que eles precisam de espaço. E eles estão tão entrosados que a partir do momento que um domina a bola, o outro ataca o espaço vazio. Que foi o que aconteceu no primeiro gol, né?
Antes de entrar na questão do primeiro gol, dada essa proposta que o Santos estava seguindo de marcação, por mais que se veja lá, o Brasão fez ótimas defesas, graças a Deus o Brasão estava no alto nível, as que foram no gol, ele não tinha o que fazer, e teve gente que ainda teve coragem de pegar e falar que ele falhou no segundo gol. Gente, o cara tava saindo de cara pra ele, gente. Ele não tinha o que fazer, ele tinha que sair. Ele tentou. E aí é mérito do Vitor Roque. Aí você vai falar, mas o Alex Duarte perdeu na corrida pro Vitor Roque. Como qualquer zagueiro perderia na corrida pro Vitor Roque. Ele tá indo pra seleção brasileira, ele vai estar fora do próximo confronto com o Santos na Vila. Por quê? Porque ele é um bom jogador. Né? Ele fez por onde está ocupando essa vaga. Então, assim, voltando à questão do Santos, dentro da proposta que o Vojvoda armou, que seria o quê? Essa marcação para tentar não dar esse espaço para o time do Palmeiras e jogar por uma bola. Então, meio que contando de trás para frente, o Santos ele começou a sair, ele começou a entender que ele poderia atacar. Talvez deveria ter repetido o que fez no jogo contra o Flamengo, que o Santos se segurou até o final e aí numa bola conseguiu fazer o gol. O Santos saiu um pouquinho, foi aquele negócio. Um setor dá um passo para frente, outro setor dá outro passo para frente, e aí o espaço vai começando a ser liberado lá atrás. E aí entra a falha individual. Eu vou falar assim, eu reclamei muito na hora que tomou o gol, mas o Zé Ivaldo não tá fazendo uma partida ruim não, tá? O sistema defensivo do Santos não fez uma partida ruim, tá? O Alex Duarte, depois que ele fez uma falta no meio de campo lá, que ele deu um apavoro no Klaus, que ele foi lá reclamar, parece que a partir dali o cara entrou no jogo. O Duarte foi bem, o Zé Ivaldo salvou aquela bola que foi uma das, quando o Santos deu espaço, que ele fez a leitura perfeita, que o Flaco ele dribla o Brasão e aí o Zé Ivaldo vai por trás e fica na linha do gol. Ele fez a leitura corretíssima. Então ele tava indo bem. O Arão, para mim, cara, tirando o Brasão, foi o melhor jogador de linha. Muito bem na defesa, muito bem em antecipação. Tem umas bolas que ele cortou assim, eu falei, caramba, sabe? Se fosse fazer a leitura correta, o cara vai vir cruzar, ele vai jogar aqui, sair jogando. Então, assim, o sistema defensivo, eu acho que se você for pegar quem ficou devendo, foi o Mike. Não que tenha ido muito mal, mas o Mike deu umas vaciladas, não foi tão bem. O Souza ficou mais preso também para compor essa linha de 5 e tentar sair no contra-ataque, que era a nossa proposta, que era o que nós tínhamos. Então, dentro dessa proposta, você não pode perder as chances que você tem. Porque voltando ao gol do Palmeiras, o primeiro gol, e antes do primeiro gol, todo santista sabia que era jogo para 0-0 ou 1-0 para o Santos. Todos nós sabíamos que se o Santos tomasse um gol, não ia conseguir recuperar. Sabe, isso aí a gente sabia. Tomou o primeiro, acabou. Eu comentei com meu irmão ontem, antes do jogo, que eu falei que se o time suportasse aquela pressão dos 20 minutos e assentasse, poderia conseguir alguma coisa, que foi o que aconteceu. Suportou a pressão, aí obviamente o Palmeiras deu uma refrescada, lógico, atacou, mas não foi com aquele ímpeto do começo, e o Santos também começou a sair pro jogo, teve a finalização do Vitor Hugo, teve o gol anulado do Arão, enfim. Só que quando você dá uma oportunidade, você cai na armadilha do adversário, que é uma coisa que o Palmeiras faz muito, ele vai meio que atraindo o adversário, que dá pra gente bater nos caras e dar o espaço atrás. Você desmonta tudo isso. E aí, infelizmente, o Zé Ivaldo acabou correndo nisso daí. Ele errou totalmente o tempo da bola. Ele foi no corpo do Flaco, parecia uma criança de 15 anos trombando com um adulto. Talvez se ele, em vez dele tentar atacar a bola, ele tivesse recuado pro Flaco dominar, talvez ele tivesse dado mais sorte dando um bote no Flaco.
Porque do jeito que o Zé Ivaldo foi para a bola, ele acabou errando e acabou tirando um zagueiro da marcação que era ele mesmo, né? E aí foi a jogada cantada, espaço pro Flaco, bola pro Flaco, dominou, ele viu o Vitor Roque no espaço, gol dos caras. Aonde eu quero chegar? O Santos, com 20 segundos de jogo, teve uma oportunidade parecidíssima com o primeiro gol do Palmeiras. Parecidíssima. E aí volta a bater na nossa limitação de elenco, volta a bater na falta de qualidade dos caras. Por quê? Eu não lembro quem que lançou a bola, não sei se foi o Arão, não sei se foi o Souza, ou se foi o Barreal, o Zé Rafael, não lembro. A bola foi lançada pro Lautaro, numa situação muito parecida com o que aconteceu com o Flaco, ele dominou a bola, e aí o Robinho Júnior abriu no espaço para atacar o espaço. Um atacante de qualidade, um centroavante de qualidade, o Ricardo Oliveira, um Gabigol, entre outros, o que ele teria feito? Ele teria provavelmente dominado a bola de uma forma que ficaria fácil para ele fazer a virada de bola e jogar para o cara que está entrando no espaço. Se ele ia fazer o gol ou não, não sabemos, mas seria o lógico a se pensar. O que aconteceu? A bola foi para o Lautaro. O Lautaro tem uma extrema de... Cara, o Lautaro, parece que ele é incapaz de ele tocar na bola, parece que ele é incapaz de chutar a bola, parece que ele é incapaz de entender o que é uma bola, o que é esse troço redondo que eu estou jogando. Porque a bola foi para ele, ele se enrolou para dominar, se enrolou para tocar, e quando cruzou de uma forma assim horrorosa, velho. Foi tão ruim o cruzamento que o Robinho Júnior teve que buscar praticamente na lateral. E aí o ataque foi todo do vinagre, que aí acabou ocasionando contra-ataque, foi a bola que o Arão salva lá atrás, enfim. Então assim, é muito difícil quando você não tem peças de qualidade. Por mais que você queira criticar o trabalho do treinador, por mais que ele esteja errando, acertando, você não tem peças de qualidade, você fica deficitário. E é o que está acontecendo. O Lautaro briga, corre, se esforça, tudo, mas é limitado, ele é ruim. É de fazer você se perguntar como é que o cara virou profissional e eu não. Certo? É muito complicado, sabe? É muito complicado. Teve uma segunda bola, uma bola também no final do primeiro tempo, que o Zé Rafael pega no meio de campo, ele rouba no meio de campo, puxa contra-ataque. Ele vê o Robinho Júnior abrir na direita, só que o Robinho Júnior tá marcado. E, assim, a percepção que eu tive, até comentei com meu pai, que estava assistindo o jogo comigo. Eu falei pra ele, dá no Lautaro. Só que sabe quando você joga a bola, que você tá com aquele cara que não é muito bom de bola, que você sabe que você jogar a bola nele, acabou a jogada? Então, sabe quando você joga, você sabe que o cara é um cemitério de jogada? De 10 ele vai errar 11? A impressão que eu tive com o Zé Rafael, ele olhou, ele viu e falou, puta, eu vou dar no Lautaro. E aí ele segurou e aí ele perdeu a bola. Então assim, acaba minando a confiança dos outros do time. Então é muito complicado. E aí você vê o tamanho do erro do planejamento do clube, né? Que você não tem opção. Você fica preso nesse ciclo e você não tem na base, porque o da base você vendeu a preço de banana. O reserva desaprendeu a jogar, a outra opção é ruim e o titular é ruim. Fica difícil. Fica muito difícil. Eu acho que assim, o Santos realmente fez um jogo digno, disputou até onde podia disputar, mas obviamente que o teto técnico do Santos é muito mais baixo que o teto técnico do elenco do Palmeiras hoje, né? Então assim, nós tivemos teve o chute de bicicleta do Vitor Hugo, né? Mas ali não foi exatamente uma jogada criada, né? Foi mais um lance ali. Mas eu volto a se insistir. O individual
tá matando o coletivo e a gente tá na situação muito por erros individuais. O Lautaro Dias não pode receber uma bola como ele recebeu no começo do jogo e fazer aquilo que ele fez. Se o Santos faz 1-0 ali no começo, eu não estou dizendo que o Santos ia ganhar o jogo. Não tem como saber. Mas a leitura seria totalmente diferente. Porque o Santos não ia precisar se expor, o Santos não ia cair na armadilha dos caras, que foi o que aconteceu. Então eu acho que o resumo para mim é isso. Eu falei até no grupo. Eu não vou criticar o Vojvoda de forma nenhuma. Não vou criticar. Na verdade, eu tenho que agradecer muito a ele por ter aceitado dirigir o time. Porque ele não tinha obrigação de aceitar essa barca furada aí. Ele estava de férias. Não podia voltar para a Argentina, podia ir para outro lugar, podia aceitar outra proposta. Então a gente tem que agradecer muito, porque ele realmente é um técnico, é um cara com boas ideias, é um cara que manja muito taticamente, porque o elenco é ruim. O elenco é ruim, tá? Eu me preocupo muito em ficar colocando os meninos e acabar queimando os meninos também, né? Tudo bem que eu entendo que poderia ter entrado um bom tempo, poderia, no lugar do Tassiano. Ai, gente, o Tassiano ele é tão azarado que até quando ele acerta, ele erra. Que a bola que estava impedido na finalização do, acho que, não sei quem foi que finalizou, que o Tassiano chutou, a bola bateu na trave 2 vezes. É impressionante. Bom, para finalizar então, uma pincelada sobre algumas coisas do jogo do Santos, né? Como eu falei, se vocês pegarem as estatísticas, foi um show de chute do Palmeiras em cima do Brasão. O Brasão foi muito bem, né? Fez grandes defesas, né? O Santos tentou dificultar o máximo possível. O próprio Flaco Lopes, apesar do volume de jogo do Palmeiras de finalização, falou que eles estavam com dificuldade, eles iam tentar mudar as coisas para o segundo tempo. Então demonstra que os caras, a parte defensiva funcionou relativamente bem, exceto o erro individual, né? Então acho que assim, o Brasão foi muito bem, o trio de zaga foi muito bem, o Alex Duarte foi bem, que você pode falar, ele perdendo, como eu falei anteriormente, perdendo a corrida, qualquer um ia perder, 90% dos zagueiros do Brasil ia perdendo a corrida pro Vitor Roque ali. Mas no jogo em si ele foi bem, o Arão, principalmente quando teve gás, foi muito bem ali, o Zé Ivaldo estava bem até a falha individual, o Souzinho não apareceu tanto, ele ficou um pouco mais preso para ajudar a composição ali da defesa, né? O Mike tá difícil ali, tá suspenso, provavelmente, então já é certeza que iremos com o Igor Vinícius pro confronto lá no Rio, né? Aí não se sabe se o Vojvoda vai pedir pro JP Sherman vindo sub-20 para compor o elenco, ele vai desfalcar o sub-20, mas aí a gente vai estar sabendo as notícias nos próximos dias. Zé Rafael, bem como sempre, mas é a mesma coisa, quando teve gás estava muito bem. Zé Rafael foi bem, o Vitor Hugo foi mais ou menos, a gente sempre, parece que ainda ele não voltou ao 100% dele, que ele até apresentou antes da lesão, né? Antes da lesão ele estava bem melhor, ainda está bem um pouco abaixo, mas ainda tentou uma bicicleta, tentou algumas finalizações. O Vojvoda pegou muito no pé dele porque ele estava aparecendo muito pouco pro jogo, né? E depois que ele deu essa bicicleta, ele sumiu do jogo também, né? Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Barreal como alguns dizem, é o comum do futebol, né? Parece na bola parada, tudo, mas não fez nada fora do normal ali, né? Coisa de encher os olhos. O Robinho Júnior não teve muitas oportunidades, mas as oportunidades das bolas que caíram no pé dele, ele mostrou personalidade, jogou com muita segurança, porque é menino, né? Menino, vai sentir o jogo, vai ter dificuldade, mas eu gostei da movimentação dele, tentou buscar o jogo, é que o entorno não ajuda. Lautaro Dias, ele é de mal com a bola, né, gente? Vamos ser sinceros, a bola para ele é um mistério. Tem muita dificuldade, né? Bom, entrar aí, Cabadeiro não acrescentou nada.
Tassiano, tirando essa finalização, também entra, ele entrou de centroavante, não consegue fazer a função, não é a dele. Tassiano tá difícil definir o que ele é, se ele é volante, se ele é meia, se ele é centroavante. Ele joga em todos e não joga em nenhuma, né? Não acrescenta em nada. O Rolês, ele entrou no final do lugar do Barreal, teve aquela finalização ali no bate-rebate na defesa do Palmeiras, que foi uma das defesas do Carlos Miguel, mas também já estava 2-0, já não tinha muito o que fazer ali. O Schmidt também e o Guilherme entraram, ali a casa já tinha caído, né? Como eu falei, era jogo para o Santos empatar 0-0 ou ganhar de 1-0. Tomasse o primeiro gol, dificilmente ia buscar, tá? Rapaziada, é isso de minha parte, né? Eu acho que a gente está numa situação muito complicada. Vai ser muito difícil para o Santos sair dessa situação pelas próprias forças, porque está nessa trinca complicadíssima, e a sequência que vem depois também não é nada fácil. Você tem o Mirassol, que está lá em cima na tabela. Você na Vila Belmiro, você vai sair para jogar contra o Internacional. Vai ser um jogo difícil porque eles estão um pouquinho na nossa frente, então é basicamente um confronto direto. Os caras estão fazendo força para entrar no Z4, o Santos vai e não consegue puxar esses caras para baixo. É absurdo, é desanimador. Depois do Inter, o Santos volta na Vila, pega o praticamente rebaixado Sport, aí acho que seria obrigação de fazer 3 pontos. Vai para Caxias pegar o Juventude, que pode também ter caído, mas jogar em Caxias é sempre complicado para qualquer adversário, né? Para a grande maioria dos adversários, jogar lá é bem, bem complicado mesmo. E o Cruzeiro, né? É a nossa sequência pós Flamengo e Palmeiras agora que vem por aí. Então, assim, se esses caras não se conscientizarem que eles não têm toda essa qualidade técnica e que não pode desperdiçar as oportunidades que tem, vai ficar difícil, vai ficar muito difícil, né? Então, esperar, como eu falei pro irmão, é torcer pelo melhor, esperar pelo pior, né? Então vamos ver o que vai desenrolar, torcer para os caras pontuar no domingo, pelo menos trazer um pontinho, e ver se Vitória e Fortaleza vão tropeçando ali e ver o que a gente arruma, tá bom, pessoal? Bom, da minha parte é isso. Desculpa o vídeo um pouco longo, né? Mas era muita coisa a ser tratada. A gente está colocando aí, tá no canal, como eu falei. Vem muita coisa bacana por aí, apesar da fase do Santos Futebol Clube. Mas da minha parte finalizo, tá, pessoal? Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, quem se dispôs a ouvir as minhas groselhas. Como eu disse, toma cuidado para não entrar nessa pira com o time do Santos. Vai viver sua vida, vai ver os esportes, outras coisas que você gosta, vai desliga um pouco do Santos, deixa para se preocupar com o Santos no domingo, se preocupa com o Santos naquele entorno de jogo, depois desliga e segue sua vida, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço e falou, pessoal!